Seu bebê completou 3 meses e agora que você pensou que tudo ia melhorar, de repente percebe que ele tá mais irritado, chorando muito, dormindo mal, mamando mal e você não sabe se são cólicas, se já são dentinhos nascendo, o que tá acontecendo. Na verdade, gente, ele pode estar passando pela crise dos 3 meses e é sobre ela que eu vou falar no vídeo de hoje. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Lua de Leite. Eu sou a Lu Norbiato, sou enfermeira e consultora de amamentação. E como eu falei no último vídeo, durante o primeiro ano de vida do bebê, é esperado que ele passe por 4 crises de desenvolvimento, que são fases aí em que o bebê adquire novas habilidades de forma muito rápida. E é como eu gosto de falar aí pra galera que joga, né, que gosta de games, é como se fosse aquela fase em que o bebê upa o personagem. E a primeira dessas crises é a crise dos 3 meses, que é conhecida aí como crise do fim do período simbiótico. Ela acontece ali no final da esterogestação. Para quem não sabe o que é esterogestação, já tem um vídeo aqui no canal explicando direitinho, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas para resumir, a esterogestação são os primeiros 3 meses de vida do bebê, quando ele ainda acha que ele está dentro da barriga. Então o que acontece aí nessa fase da crise dos 3 meses é que o bebê percebe que ele e a mãe não são uma mesma pessoa, ele percebe que a mãe é uma pessoa separada dele. Porque até então na cabecinha dele é como se o bico do peito fosse uma extensão do corpinho dele. E aí quando ele percebe que a mãe é uma pessoa separada dele, ele entra em crise. É como se nessa fase o bebê passasse por um segundo nascimento, sendo que o primeiro nascimento foi ali no dia do parto e agora seria um nascimento mais psicológico desse bebê. E aí quando ele percebe que a mãe não é uma extensão do seu corpo, ele começa a entender que para chamar a mãe, para ela atender às suas necessidades, ele precisa de alguma forma de chamar a atenção dela. E aí ele descobre que essa forma é chorar. Então nessa fase o bebê chora muito. E todas essas novas informações aí que o bebê tá recebendo acabam gerando nele uma certa ansiedade, uma euforia pelo novo. E tudo isso acaba levando ele a ter uma série de alterações no seu comportamento. Então aquele bebezinho que dormia super bem começa de repente a dormir super mal. Aquele bebezinho que mamava bem, de repente começa a querer brigar com o peito, não querer mais mamar direito. Ou ao contrário, aquele bebezinho que não mamava com tanta frequência, de repente fica desesperado, querendo ficar agarrado no peito o dia inteiro. Aquele bebezinho também que era mais calmo, do nada começa a ficar agitado, irritado, parece que nada é capaz de confortar esse bebê. Enfim, é um período aí super tenso para os pais e para o bebezinho também. Mas a boa notícia é que essa crise dos 3 meses, ela não dura muito tempo. Essa fase costuma durar em torno de 15 dias. E outra curiosidade muito importante dessa fase é que nesse momento o bebezinho ele começa a enxergar muito melhor. Então ele começa a perceber que existe um mundo à sua volta além da sua mãe. E aí ele fica super curioso por tudo que está em volta dele, que ele está enxergando agora. E aí esse bebezinho ele se distrai mais, ele começa a interagir mais, a tentar imitar nossos gestos, a tentar conversar, reclamar. Só que isso pode acabar interferindo na amamentação. Eita, mas como assim? Na verdade é bem simples, gente. O que acontece? Como o bebezinho agora ele tá se distraindo com muito mais facilidade com o ambiente ao seu redor, na hora que ele vai amamentar, o que acontece é que muitas vezes o bebê ele parece desinteressado na mama, porque ele viu a mãozinha, ele viu o pezinho, ele viu alguém que passou do lado, ele viu algum bichinho que tá ali no quarto dele, algum desenho na parede, e tudo isso leva muitas mães a acharem que o bebê tá desinteressado no peito, que ele não quer mais mamar. E outra coisa que acontece é que aos 3 meses esse bebezinho já tá especialista em amamentação. Então aquele bebezinho que no começo levava 40, 50 minutos para mamar, agora ele é capaz de esvaziar a mama em 5, 10 minutos rapidinho. E as mães começam a achar que esse bebezinho não tá mais se interessando pelo peito dela, que o leite dela deve estar fraco, que ela tá com pouco leite. E o peito, por sua vez, também sofre uma certa mudança aí nessa fase, porque o que acontece? Agora, esse peito, ele já regulou a produção de leite dele de acordo com a demanda do bebê. Então, é um peito que não enche mais tanto, que não fica mais vazando, porque a partir de agora, a gente vai produzir o leite durante a mamada. A gente não fica mais produzindo estoque para a próxima mamada, né? O peito é uma fábrica, ele não é o estoque. Então, o leite da mãe, ele vai ser produzido durante o período da mamada. E aí, quando a mãe vê que esse peito tá aparentemente mais vazio e que esse bebezinho tá com um comportamento diferente, irritado, agitado, chorando mais, dormindo mal, o que ela pensa? Pronto, meu leite secou, o meu leite tá fraco, vou entrar com complemento.
E é nessa fase que a maioria das mães acaba entrando com complementação, né? Ou seja, fórmulas para o seu bebê por achar que o bebezinho tá mamando mal porque o peito dela secou, sendo que na verdade esse bebezinho provavelmente está passando pela crise aí dos 3 meses de vida. Por isso é importante você ficar até o final desse vídeo para eu te explicar direitinho o que você pode fazer para ajudar o seu bebê nessa fase e também para não atrapalhar a sua amamentação. Mas antes de te contar quais são essas dicas, eu queria pedir para você me ajudar deixando o seu like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda demais a divulgar o canal. E aproveita, se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve no canal Lua de Leite para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E a primeira dica é manter a calma e tentar controlar os nossos níveis de ansiedade. Eu sei que é uma fase super difícil, a gente fica super tenso, mas é importante que a gente entenda que é uma fase que vai passar e o bebê precisa passar por essa fase para ele poder crescer. Então vamos tentar controlar os nossos níveis de ansiedade, manter a calma para esse bebezinho passar por essa fase num ambiente mais tranquilo e acolhedor possível. Isso vai trazer segurança para esse bebê e vai acabar deixando ele mais calmo também. Segunda dica, atenda o bebê em suas necessidades. Gente, se esse é um período difícil para os pais, imagina só para esse bebê que está recebendo tanta informação, vendo tanta coisa nova acontecendo, aprendendo tanta coisa nova, ele vai precisar demais de vocês. Então, dê colo, dê peito, atenda ele nas suas demandas. Outra coisa, tenta manter o ambiente mais tranquilo para ele, principalmente no momento da amamentação, né? Tenta não ficar num lugar muito agitado, com muita gente ao redor, com muita informação, para esse bebezinho conseguir se concentrar o máximo possível em você. Eu sei que é difícil, as mães ficam extremamente cansadas, muitas noites sem dormir, mas a maioria das mães, aí por volta dos 3 meses de vida do bebê, ainda não retornou ao trabalho, né? Quem trabalha geralmente está aí de licença maternidade. Então, tenta estar o máximo que você conseguir disponível para o seu bebê, porque a melhor pessoa para deixar esse bebê calmo, para cuidar desse bebê nessa fase, no fim das contas, é você. E é você que ele quer. Então, tente atender o máximo possível, porque isso também, novamente, vai trazer segurança para o bebê e vai deixar ele mais calmo. Terceira dica, tenha uma rede de apoio. A rede de apoio tá bem difícil agora nessa fase da pandemia, né? Mas para essa mãe poder estar disponível, é importante que ela conte com a ajuda de outras pessoas. Seja para fazer pequenas tarefas na casa, né? Fazer uma comida, lavar uma roupa, segurar o bebê para a mãe poder tomar um banho, poder cochilar um pouquinho. E também é muito importante o papel do pai nessa hora, tá? Para estar ajudando essa mãe. Muitos pais estão trabalhando, não estão disponíveis o dia inteiro, mas no momento que esse pai estiver em casa, é importante que ele ajude também. Isso vai fazer toda a diferença para essa mãe conseguir estar disponível e dar a atenção que esse bebezinho precisa nessa fase. Quarta dica, mantenha rotinas. Então é importante a gente ter rotina de banho, rotina de sono e peito em livre demanda, tá, gente? Quando a gente instala algumas rotinas, então sempre dar banho no mesmo horário, sempre que for dormir, criar uma certa rotina. Então, por exemplo, eu vou contar uma historinha, depois eu vou fechar a cortina, vou levar ele pro quarto, vou deitar com ele na cama, no bercinho, vou amamentar para ele dormir. Então, assim, tentar fazer sempre as mesmas coisas, mais ou menos nos mesmos horários, exceto a amamentação, que é livre demanda, porque quando a gente adota uma rotina, o bebezinho, ele já antecipa o que vai acontecer. Ele começa a ver aquele movimento acontecendo e aí ele já antecipa, ele fala, opa, agora eu vou tomar banho. Agora tá na hora de eu dormir. E isso também acalma o bebê. Porque lembra, nesse período ele tá passando por um pico de ansiedade, de euforia. E aí a gente antecipar isso faz o bebê ficar mais calmo, mais tranquilo, mais seguro. Quinta dica, talvez a mais importante, o seu leite não está secando. Confie em você. O seu corpo é perfeitamente capaz de produzir a quantidade de leite suficiente para o seu bebê. No começo, o peito enchia muito e vazava porque ele ainda estava se adaptando. Ele estava passando aí por todo um processo de adaptação, conhecendo esse bebê. Muitas vezes, se for primeiro filho, seu corpo nunca tinha produzido leite na vida, né? Então, tudo não passava de um período de adaptação. Mas agora, o seu peito, seu corpo já está regulado aí com as necessidades do bebê. Então já regulou essa produção de leite. Então é natural que o seu peito fique mais vazio, não fique mais tão cheio e não fique mais vazando, porque esse leite ele vai ser produzido durante a mamada. Então confie em você, confie na sua capacidade. Para saber se o bebê está se alimentando de forma suficiente, acompanhe o ganho de peso, o desenvolvimento desse bebê com o pediatra.
Se você ficar em dúvida, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o ganho de peso mês a mês do bebê, o que é esperado. Eu vou deixar inclusive o link desse vídeo aqui na descrição. E não se desespere achando que você precisa oferecer fórmula que vai ser a melhor solução para todos os problemas. A fórmula nunca vai ser melhor que o leite materno, gente. O leite materno é o alimento mais maravilhoso e perfeito que o seu filho pode receber. Eu costumo falar que o maior presente que uma mãe pode dar para o seu filho é amamentar. Então não desista da amamentação nesse período, por mais tenso que seja essa fase aí da crise dos 3 meses. E no fim das contas, gente, nesse período, tudo que o bebezinho mais quer é a mãe, é o colinho da mãe, o peito da mãe. Então essas dicas que eu dei são algumas sugestões para você adaptar aí na sua rotina. Afinal, cada família tem uma estrutura diferente, tem realidades diferentes, possibilidades diferentes. Então são apenas sugestões para você conseguir, né, ajudar o seu bebê aí nessa fase tão complicadinha, né? E tenta pensar que isso é uma fase. E quando essa fase passar, o seu bebezinho vai estar mais desenvolvido e pronto para cada vez mais descobertas. Mas agora eu quero saber de vocês. Por acaso você passou por essa fase da crise dos 3 meses com o seu bebê? Deixa aqui pra mim nos comentários para eu saber como que foi a sua experiência. E se você quiser saber mais sobre cuidados com o bebê, é só clicar nesse link aqui para ver os outros vídeos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!